Seja muito bem-vindo ao Inovativos, programa aqui da Band News FM para discutir o empreendedorismo digital, a cultura digital, a inovação. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Magnani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Aliás, muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Inovativos, o espaço para passar conhecimento, aprofundamento nos conceitos da nova era digital, que não vai impactar somente o uso das tecnologias, mas sim o jeito que as empresas estão operando, os processos e a mentalidade das pessoas. Então você não pode perder nenhum episódio aqui do Inovativos, então já se inscreva no canal da Band News FM e acompanha lá a nossa playlist. E hoje a gente vai falar de atendimento ao consumidor, jornada do cliente, né, Alexandre? Experiência do usuário hoje é o tema desse episódio do Inovativos, porque a gente vai conversar com o Celso Tonê, diretor de atendimento da Claro Brasil, atendimento aos clientes, e a gente vai falar bastante de como melhorar essa experiência, da transformação digital pela qual passa esse atendimento aos clientes, esse tratamento aos clientes. Antes de mais nada, Celso, queria dar as boas-vindas aqui ao programa, a você, e queria que você contasse um pouco da sua trajetória e da trajetória da Claro nesse sentido também, de aprimorar esse tratamento ao cliente. Legal. Boa tarde, Alexandre, Vitor. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite de poder estar aqui partilhando com vocês um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia no relacionamento com os nossos clientes. Não é nada fácil trabalhar com relacionamento com clientes numa empresa de telecomunicações do tamanho da nossa, mais de 70 milhões de clientes, desde um cliente pré-pago do celular até as maiores empresas do país, mas que, na verdade, todos esperam nada mais, nada menos do que um bom atendimento. E esse é o meu desafio aqui, enquanto diretor de atendimento a clientes, mais recentemente também responsável pela diretoria de Customer Experience, né? E esse é o nosso desafio, criar uma experiência muito positiva para o dia a dia dos nossos clientes, em qualquer canal de atendimento, em qualquer canal de relacionamento e durante todas as jornadas que esse cliente tem conosco, desde o momento da aquisição até o momento em que ele resolve nos deixar por algum motivo, né? Então, assim, é um grande desafio. Já são 13 anos aqui à frente dessa diretoria, com algumas experiências, mas digo para vocês, né, em especial ouvindo o Vitor, esses últimos anos têm sido mais do que desafiadores diante desse grande fenômeno que se chama digitalização. Nós, mesmo sendo uma das maiores empresas do país, também temos esse grande desafio de tornar a nossa empresa mais digital, mais fluida, mais simples, mais ágil e rápida em todos os seus processos, em especial no relacionamento com os nossos clientes, né? E Celso, a Claro vem se posicionando muito bem nesse processo ali de digitalização do modelo de negócio como um todo, não só pelo uso do aplicativo, mas de outras ferramentas que vocês vêm agregando. O grande desafio, obviamente, trabalhando numa operadora de telecomunicação, é o serviço em si é massificado. Você tem milhões de consumidores ali que esperam avidamente por um bom atendimento, um bom relacionamento e um bom produto. Dentro desse guarda-chuva de atendimento, de relacionamento, como vocês vêm se estruturando internamente, que áreas vocês vêm criando para olhar cada vez mais esse processo de mudança no hábito e no perfil do consumidor, que hoje em dia acessa tudo de casa, recebe produtos de maneira muito rápida, acessa filmes também de maneira bastante prática.
como atender bem esse novo perfil, tendo em vista as áreas dentro do relacionamento ao cliente que a Claro vem estruturando? Legal. Bom, eu acho que vale a pena eu desenhar um panorama, dividir em algumas etapas essa pergunta que você fez, tá, Vitor? Primeiro, eu acho que é o perfil desse novo cliente que a gente tem em telecomunicações. Até alguns anos atrás, telecomunicação era uma conexão, simplesmente, né? Então você utilizava de um telefone para falar com alguém, você se utilizava da banda larga para fazer uma consulta na internet. É, Só que esse modelo ele vem mudando assustadoramente rápido, né? Então hoje toda a nossa vida acaba se concentrando num smartphone. A gente mudou por completo o nosso modo de viver. A pandemia veio para acelerar ainda mais essas mudanças, né? Então a gente pode citar logo no início da pandemia, né? Começou a surgir o homeschooling, o homework, o home fun, né? Então quanto a gente não se divertiu em casa com uma nova tecnologia, com uma nova conexão. E cada vez mais telecomunicações se transforma num grande hub de conexão. Tudo vai se conectar por meio de um produto de telecomunicações. E cada vez mais acelerando a mobilidade. Então, os nossos clientes hoje estão conectados em qualquer lugar do mundo, literalmente, com um aparelho de telefone celular na sua mão. E é em busca disso, né, dessa flexibilidade, dessa acessibilidade, que a gente vem trabalhando todos os nossos produtos. Se a gente olhar num histórico recente, a Claro vem trabalhando muito esse posicionamento do novo. A gente quer ser pioneiro, a gente quer ser o primeiro a ofertar para todos os nossos clientes o novo. E o que é esse novo? É essa conexão, é essa possibilidade de estar ligado ao mundo em qualquer lugar, a qualquer momento. Uma brincadeira, inclusive, que normalmente eu faço, né? Antigamente, há uns 10 anos atrás, se você chegasse em casa e apertasse o botão da luz e estivesse sem luz, você ia ficar preocupado, porque não ia ter o que fazer, ia ficar no escuro, né? Hoje não. Hoje, se você chegar em casa, apertou o botão, o interruptor da luz, e estiver sem luz, qual é a primeira coisa que você vai fazer? É pegar o seu celular e se conectar no mundo. E você imagina, então, como é que o mundo de telecomunicações acaba tendo que se adequar a essa nova realidade, a essa nova demanda. Telecomunicações passa definitivamente a ser um bem essencial. Ninguém mais vive sem uma conexão, sem estar conectado ao mundo. Para atender a isso, eu venho para uma outra dimensão, uma outra análise, que é como a Claro vem se adaptando. Além de produtos cada vez mais inovadores, que focam em especial essa conexão com o mundo, e aí, dentro desse universo, eu posso citar o 5G que está se aproximando, logo, logo a gente vai ter a disponibilidade do serviço de forma comercial, novas formas de conexão de TV, né? Aquele modelo antigo onde eu dependia exclusivamente de um cabo chegando na casa do cliente, a gente está mudando isso e logo, logo a gente vai lançar um novo produto conectado na internet. Enfim, cada vez mais a gente vem buscando produtos que se adequem à simplicidade, facilidade de conexão e acessibilidade do nosso cliente. Só que para tudo isso, a gente tem que também mudar dentro de casa. Então a gente já vem, principalmente desde 2012, fazendo um trabalho muito forte de mudança do mindset da empresa. É lógico que 10 anos atrás ainda era tudo muito incipiente, muito lento. E isso ganhou uma velocidade absurda nos últimos 2, 3 anos. Então criamos uma área de digital, criamos uma área de customer experience, só que tudo ainda muito
isolado, iniciativas muito desincronizadas dentro da empresa. Mais recentemente, enxergando essa necessidade de realmente ter o cliente no centro, dentro de um novo modelo, de uma nova demanda, a gente vem unificando tudo isso e colocando embaixo de um guarda-chuva único. Guarda-chuva esse que é regido, que é como principal foco o cliente. Então, a gente criou até recentemente uma diretoria de Customer Experience, da qual eu sou o responsável hoje, inclusive, que agrega embaixo dela todos os pontos de contato com o nosso cliente. É por ali que entram as demandas dos clientes, o atendimento propriamente dito, e em todos os canais. Nós ainda temos um volume bem expressivo de atendimento via call center, mas temos já algo muito significativo acontecendo em canais digitais. Só para se ter uma ideia, hoje, aproximadamente 85% das transações que nós realizamos com os nossos clientes já acontecem em canais digitais. Hoje são mais de 110 milhões de transações que acontecem todo mês com os nossos clientes. E desses 110 milhões, algo em torno de 90 e poucos milhões já são em canais digitais, seja no site, seja no aplicativo, no WhatsApp e em outros aplicativos de conexão com o nosso cliente. O call center ainda existe, mas até mesmo no call center a gente já começa um trabalho muito grande de desenvolver o nosso atendimento para uma visão mais digital, mais simples, mais fluida para o nosso cliente. Celso, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre quais conselhos você poderia dar para alguém que quer melhorar a experiência de um usuário, na experiência digital de um usuário em especial. Quais conselhos da sua experiência pessoal você pode compartilhar? Legal, Alexandre. Bom, antes de mais nada, ouvir, ouvir, ouvir. Eu acho que o grande diferencial que a gente tem para entender a demanda, a necessidade do nosso cliente é ouvi-lo. Nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente parte do pressuposto que já sabe, não, isso aqui vai ser bom, aquilo ali é melhor ainda, mas não tem como. Ouvir o cliente é o primeiro passo e o passo fundamental para que a gente possa garantir uma boa experiência para o nosso cliente. E ouvir em todos os canais, de todas as formas. Eu tenho lá um telefone, uma linha vermelha, eu tenho um comentário que ele coloca numa rede social, eu tenho um comentário que ele coloca numa loja de aplicativos, enfim, a gente tem que estar atento a todos os canais e a todas as portas de entrada que esse cliente tem com a nossa empresa. E ouvir, ouvir e ouvir. Segundo passo, não basta ouvir se eu não consigo traduzir isso em ações práticas, tangíveis para a melhoria da experiência do cliente. Então, o segundo passo é ter uma estrutura bem robusta de análise dessas informações. Conseguir fazer a correlação do que o cliente está dizendo, do que ele está falando, com os processos, com aquilo que acontece dentro da nossa empresa. Terceiro, reconhecer que a gente precisa melhorar. Não adianta a gente achar que está tudo bem, que está tudo certo, se o cliente não tem essa percepção. Então, a partir do momento que eu ouço e entendo o que ele quer, eu tenho que transformar isso em ações práticas que impactem a percepção do cliente. E, por fim, testar. Chegar para o cliente, mostrar para ele, dizer, pô, isso aqui atende ao que você quer? É o que você esperava? Você tem que sempre estar comunicando-se com o seu cliente e testando, validando com ele. Eu sempre utilizei aqui na empresa um modelo que considera 4 dimensões. A primeira dimensão é o acesso,
Então, eu tenho que medir se o cliente está conseguindo falar comigo, se ele está conseguindo entrar na minha plataforma, se ele sabe qual é o endereço do meu site, se ele baixou o meu app lá no celular dele. Então, a gente tem que ter métricas para entender se esse cliente está conseguindo falar conosco. A segunda dimensão é a dimensão da resolução. A partir do momento que o cliente conseguiu falar comigo, eu tenho que dar opções para que ele consiga resolver a dúvida, resolver o problema, falar conosco e pedir alguma coisa. Então, eu tenho que ter, nesse processo de escuta, capacidade de entender o que o cliente está precisando para atender nessa segunda dimensão. A terceira dimensão desse modelo que eu gosto de utilizar é a confiabilidade. Ou seja, de nada adianta o cliente encontrar o meu app, usar o meu app, falar comigo, eu dizer para ele que vou resolver o problema, que aquela informação é correta, se na hora que ele vai se utilizar daquilo, ele tem alguma contradição, aquilo não está coerente com a expectativa dele. Ele perde por completo a confiabilidade na relação que ele tem comigo. E, por fim, a usabilidade. Antigamente, quando a gente falava só de call center, a gente falava da empatia, o famoso sorriso no rosto. Hoje, isso se traduz na usabilidade. Eu tenho que ter um aplicativo agradável, fácil, rápido, né, um site que se utilize da mesma forma. Enfim, eu tenho que ter canais de relacionamento com o nosso cliente que sejam sempre simples e muito fáceis de se utilizar. Resumindo, a gente tem que ouvir, entender e ter a humildade de mudar, de corrigir, de entender que o cliente sabe mais do que a gente na grande maioria das vezes. Sem dúvida, Celso. Acho que a empresa que realmente sabe ouvir, entender o cliente, tem um ouro na mão, que é o que vai fazer com que a empresa, inclusive, inove, né? Inovação não é algo que vai cair do céu. Talvez seu próprio cliente já te deu o direcionamento daquilo que você precisa melhorar, incrementar, ou mesmo disruptar, ou seja, criar um modelo de negócio novo. É ali onde está a direção. O seu cliente mesmo pode apontar esse caminho. Mas antes de ouvir, você falou bastante de escutar, ouvir o cliente. Muitas empresas estão nem aguardando esse processo de fala, né? Já antecipando o cenário. Então, eu tenho um modelo preditivo, onde antes da reclamação acontecer, eu já entrei em contato com ele. Então, ele espera que a empresa entre em contato com ele e não ele entrar em contato com a empresa. Porque só o fato do cliente entrar em contato já tem alguma coisa acontecendo aí. E aí, para atores que já são digitais, isso já vem quase de uma maneira natural, né? Desde o desenvolvimento do produto, construção de plataforma, banco de dados, traçando perfis de clientes. Você sabe se o cliente gosta da cor A ou B, enfim. Para alguns modelos de negócio, isso é até muito mais simples de se fazer do ponto de vista tecnológico, né? Numa empresa de telecomunicação, você tem diversos públicos, né? Você tem o público que pode ser muito mais analógico, né? Ele está usando um pré-pago, tem um celular, ele acessa a internet, mas ele prefere ligar. E tem um público que é hiper já conectado, já usa o aplicativo da Claro, por exemplo, para resolver as coisas e tal. Nesse sentido, o que você acha que esse novo conceito de CX pode agregar aos departamentos que existiam já de atendimento ao consumidor? Que nova visão é essa que a Claro, e como você bem disse, está aplicando muito bem? Então, eu acho que esse ponto que você coloca da antecipação, da previsibilidade, ele é fundamental.
Para isso, a gente tem que se utilizar de muita inteligência. E o que é inteligência? Não é máquina, não é dado, é realmente um conjunto muito maior de todo o analytics que a gente tem dentro da empresa e uma coisa fundamental, o nosso propósito, né? O que a gente quer para esse cliente? O que a gente espera ofertar para este cliente? E esse é um ponto que a gente peca muito no dia a dia, porque a gente acaba confundindo as nossas expectativas, os nossos objetivos, e a gente esquece o propósito maior da empresa, que é o nosso cliente, né? Então, a gente tem que pensar e se estruturar para antecipar-se a essa necessidade, a criar aquele momento wow que a gente tanto fala com os nossos clientes. E para isso eu tenho que agregar muito conhecimento, muita informação, muita inteligência para transformar, primeiro, o meu produto, a minha oferta e o meu serviço em algo que seja surpreendente para o nosso cliente. Não basta eu dar um telefone conectado. Eu tenho que dar um telefone que se conecta, que agrega conteúdo, que traz informações, que atende a todo um conjunto de necessidades desse cliente no seu dia a dia, na sua vida. Enquanto telecomunicações, a gente não pensa mais apenas na conexão física, numa ligação telefônica, num link de internet. A gente tem que pensar telecomunicações como um meio de conexão com o mundo e dar para este cliente essa abertura. Eu vou te dar um exemplo prático daquilo que a Claro fez e que assim, é um sucesso até hoje. O nosso Passaporte Américas, o Passaporte Europa. Quantos clientes que viajavam para o exterior e tinham dificuldade de comprar um pacote, de se conectar, de falar e usar a internet no exterior? Hoje, esse produto, que foi um produto criado a partir de entendimento, de análise e de conhecimento do comportamento do consumidor, se transformou num grande carro de sucesso aqui dentro da Claro, onde o cliente ele paga uma mensalidade e tem a conexão de dados, de voz, de SMS e todo o seu produto em qualquer lugar do mundo. Então, esse é só um exemplo de como a gente tem que pensar sempre como esse cliente se comporta e como será o comportamento dele daqui a 1 ano, 2, 10 anos. Então, é essa meio que bola de cristal que a gente tem que trabalhar aqui no nosso dia a dia, entendendo para onde vai o nosso consumidor, qual é o caminho que ele quer trilhar no seu consumo, na sua conexão com o mundo. Agora há pouco a gente falava, Celso, sobre como as empresas podem agir e até prever quando que o cliente vai procurá-la e fazer esse movimento antes de que o cliente precise necessariamente da empresa. E a gente sabe que tem muitas tecnologias que vêm aí para transformar também essa relação. A inteligência artificial vem avançando com uma velocidade impressionante, se fala do metaverso, e a gente sabe também da importância do 5G. O 5G que vai chegando ao Brasil, vai se aproximando e deve causar uma revolução no setor de telecomunicações. Eu queria saber como você enxerga essa transformação, o que você projeta. Alexandre, sem dúvidas, é uma transformação absurda que vem pela frente. Quando a gente pensa em tecnologia, o 5G já é um grande habilitador de toda essa transformação, de toda essa mudança que será cada vez mais rápida. Ele vai ser o habilitador desse metaverso que a gente tanto fala, ele vai ser um habilitador de tecnologias que, a partir da inteligência artificial, vão melhorar cada vez mais a vida de nós consumidores. Então tem, por exemplo, a internet das coisas, o famoso IoT.
Com a possibilidade do 5G, a gente vai conseguir aplicar toda essa tecnologia do IoT em qualquer ramo da sociedade, da nossa vida. Né? A gente já tem alguns casos muito interessantes sendo aplicados. Recentemente, a gente já fez alguns projetos. Nós estamos com uma plataforma de educação em cima do 5G dentro de Paraisópolis. É um case que a gente está aplicando. O Carnaval de São Paulo ele foi transmitido direto online via 5G para toda uma plataforma digital. E, enfim, a gente tem milhares de aplicações que, a partir do 5G, serão possíveis de serem usufruídas por nós consumidores a qualquer momento. Qual é a grande diferença, né, do 5G? É interessante a gente deixar isso claro. Eu vou ter uma internet mais rápida? Não é só isso. A gente tem algumas características, alguns padrões técnicos que garantem a transmissão imediata e simultânea de informações. E com isso, eu diminuo qualquer risco de falha de transmissão. Então, você imagina uma cirurgia que está sendo feita à distância e transmitida pelo 5G. O médico que está operando, ele pode estar a milhares de quilômetros de distância, manuseando equipamentos automatizados por meio de inteligência artificial. E tudo isso com base nessa tecnologia, nessa conexão que o 5G traz para a gente. Da mesma forma, o metaverso. A gente vai abrir esse espaço de relacionamento. É um espaço adicional, onde você poderá ter a possibilidade de se relacionar, de criar ali condições que até então antes não eram possíveis. A gente enxerga muito o metaverso como um excelente campo de testes, como um campo de laboratório, onde a gente vai poder testar milhares de aplicações, milhares de produtos de uma forma imediata, com resultados imediatos, e a partir daí desenvolver ainda mais toda uma tecnologia. E sem falar, lógico, em toda a questão da inteligência artificial. Cada vez mais a gente consome dados para gerar um processo de aprendizagem e inteligência artificial. Com o 5G, a gente triplica, quadriplica o volume de dados que a gente consegue transmitir e armazenar e consumir de uma forma praticamente online. E com isso criar sistemas cada vez mais inteligentes que possam auxiliar em todas as áreas da nossa vida. Como é que a gente faz, então, para acelerar esse processo de inclusão do Brasil nesse contexto que você está falando? Eu me recordo que só para a instalação do 3G nos centros urbanos demorou. 4G também demorou um pouquinho. O que a gente, como Brasil, como país, a gente pode ter como política pública, como uma diretriz, para essa agenda avançar e a gente ter todas essas máquinas conectadas, essa baixa latência com mais velocidade e a gente conseguir incluir mais pessoas, não só dos centros urbanos, mas principalmente das regiões periféricas, de cidades do interior, que muitas vezes não têm acesso à internet e olha para tudo isso, para o 5G, a cidade vizinha explorando muito bem um caminho, mas aonde aquela pessoa mora ainda não tem um sinal de internet tão poderoso como esse. O que você acha que a gente poderia ter como país para acelerar esse processo mesmo? Vitor, essa eu respondo sem crachá, eu respondo como cidadão. A gente tem um país de dimensões absurdamente gigantes. Então, toda a infraestrutura aqui no nosso país tem um custo adicional por conta dessa grandeza do nosso país. Mas quando a gente olha para essas tecnologias, a gente também não pode achar que aqui é tudo ruim. Muito pelo contrário, tá? O nosso plano de expansão de tudo isso que eu falei, desse 5G, ele tem
prazos muito exíguos. A gente tem que, no máximo, se não me engano, 3 anos, já ter toda uma cobertura implantada nas maiores cidades, com uma capacidade de atendimento a um volume de clientes bem considerável. Só que, além disso, a gente assume um compromisso de garantir esta conexão com áreas hoje não conectadas. Então, além de toda a questão do 5G, a gente tem aí uma discussão de satélites de órbita baixa, o lançamento até de um novo satélite para poder dar suporte a essa tecnologia e atender a essa necessidade que nós temos por contrato firmado na aquisição das licenças do 5G, que nos obrigam a atender a cobertura dessas áreas que hoje não estão conectadas. Então, todo esse projeto de expansão, de crescimento dessa nova tecnologia, ele tem como base a expansão da conexão do Brasil como um todo. Então, não basta só a gente dizer, eu vou conectar São Paulo. Para que a gente tenha realmente sucesso em tudo aquilo que a gente prevê para o futuro, a gente tem que conectar todo o país, todas essas regiões. E eu vou te dar um exemplo disso. A gente já tem grandes projetos de conexão do campo. Nós temos grandes projetos de IoT acontecendo na área agrícola, com informações em tempo real, com a inteligência sendo colocada em prática, aumentando a produtividade de todas as lavouras que hoje a gente tem atuado. A gente já tem parceria com grandes empresas do ramo de máquinas agrícolas que levam essa conexão lá para os campos no Mato Grosso, na Amazônia, Pará, enfim, em várias áreas, realmente dentro dessa imensidão do nosso país. Então, essa é uma preocupação nossa. Não basta a gente dar a tecnologia, a gente tem que fazer com que ela faça sentido dentro do programa de desenvolvimento do nosso país. E a gente tem esse compromisso firmado, isso está em contrato, para que a gente garanta essa conexão nesses espaços mais distantes que a gente tem dentro do nosso país. Eu queria agradecer a atenção, a disponibilidade do Celso Tonet, diretor de atendimento a clientes da Claro Brasil, falando bastante sobre a experiência do usuário, dando uma aula sobre essa transformação digital. Obrigado, Celso. Alexandre, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, ainda mais num programa tão de vanguarda como esse do Inovativos. Iniciativas como essas são fundamentais para que a gente realmente alavanque cada vez mais a digitalização, a inovação e essa nova economia que impulsiona não só o nosso país, mas todo o mundo hoje em dia, né? O Inovativos é todo domingo no rádio, aqui na Band News FM, e no nosso canal no YouTube, Rádio Band News FM. Você confere todos os nossos papos a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Obrigado, Vitor. Obrigado, Alexandre, e a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, comentar e também acessar nossas redes sociais para vocês contarem o que vocês estão achando do programa ou até sugerir algum convidado aí. Pode me mandar lá no meu Instagram. Valeu, Alexandre. Até semana que vem.